Eu não consigo obedecer a Deus. Eu não consigo caminhar com Ele, eu não consigo andar com Ele, eu não escuto Deus. Parece que Deus não fala comigo, eu não tenho experiências com Ele, eu não tenho sensibilidade, eu não sou tão espiritual. Quando eu vejo, eu já fiz, eu já errei, eu já falhei de novo. Eu não entendo quando Ele fala, parece que nada acontece comigo, parece que as minhas orações Ele não escuta. Eu sinceramente acho que não é pra mim. Eu acho que para mim basta ir às igrejas de vez em quando e ouvir as palavras. Eu acho que para mim basta assistir as pregações na internet, basta pedir oração para aquela irmã que parece que a oração dela tem tanto mais poder do que o meu. Eu não sou como meu pastor, eu não sou como aqueles que cantam no louvor, eu sou diferente. Eu acho que realmente eu não nasci para isso. Eles são especiais, parece que eles têm uma conexão diferente, parece que eles estão num nível mais espiritual que eu e para mim não funciona, para mim não serve. Eu acho que esse Deus não me cabe, eu acho que eu não consigo, então eu preciso me satisfazer com o que eu posso receber dos outros e essa é a minha realidade. Os meus pecados são tão terríveis, o meu passado é tão feio, eu acho que é por isso. Eu acho que é por isso que Deus não consegue estar perto de mim. Eu acho que é por isso que Ele não gosta de mim. Eu acho que é por isso que eu não consigo falar com Ele. Eu acho que é por isso que Ele não se manifesta para mim. E talvez Ele tenha razão. Realmente os meus pecados são muito feios. Realmente é muito diferente dos outros. Esses que falam na internet, esses que falam na televisão, esses que pregam no púlpito, eles são diferentes, eles vivem outro tipo de vida, com certeza eles não viveram o que eu vivi, eles não entendem, sabe? Com certeza eles não têm as tentações que eu tenho, então eles não entendem, é outra realidade. É outro nível, parece que existem pessoas num nível espiritual muito elevado e elas nasceram assim, elas são especiais, agora eu não, então é isso, eu não consigo caminhar com Deus. Se esse tipo de pensamento, se essas ideias em algum momento fizeram sentido no seu coração, se você se identificou com isso que eu tô falando, se em algum momento da sua vida você realmente pensou que com os outros era diferente, que você não consegue andar com Deus, não adianta. Você já tentou tantas vezes e já saiu da igreja tantas vezes. Você já tentou orar tantas vezes e depois desistiu e nunca mais voltou a falar com Ele. Você já tentou ler a Bíblia tantas vezes e parou no meio do caminho. Você já tentou ser crente tantas vezes, mas você não consegue e parece que você é o completo oposto disso. Realmente você acha que isso não serve pra você? Então deixa eu te falar algo que serve muito pra você. É o vídeo de hoje. Por favor, assista até o final e eu tenho certeza que Deus quer te dar um entendimento especial a respeito de algo. E se antes você nunca tinha vivido uma experiência, se antes você nunca tinha recebido uma palavra direta de Deus a você, considere que esse vídeo pode ser essa palavra. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé vive em um contexto em que toda a humanidade foi considerada perversa diante de Deus. A palavra perversão tem a ver com desmoralização. Nós estamos falando de uma humanidade que tinha chegado num nível de depravação, um nível de violência, que a sua consciência já estava cauterizada. A consciência, a moral, a ideia do que é o certo e o errado já não existia mais. Era um povo que já estava tão distante de Deus, praticando coisas tão horrendas, que eles não conseguiam nem mais achar aquilo horrendo.
Eles não conseguiam nem identificar aquilo como algo absurdo. Era completamente normal. Machucar o outro, violar o outro, tirar a vida do próximo simplesmente pelo prazer de ter o poder em suas mãos, de achar que tem domínio sobre a vida do outro, simplesmente pela pura vingança que preenche e sacia o coração de muitos perversos. Essa era a realidade daquela humanidade. E todos eram assim, exceto Noé. Noé, ele era diferente do restante daquele povo. Mas não é que ele era diferente porque ele era um ser diferenciado, um ser de outro tipo. Às vezes a gente olha para os personagens bíblicos desta forma. A gente acha que eles eram muito diferentes da gente, que portanto eles conseguiam viver grandes coisas com Deus e viver em obediência. Nós não, nós somos meros seres humanos mortais. Mas eles também, gente. Noé era tão ser humano quanto nós. Noé tinha uma natureza inclinada ao mal, tanto quanto a gente tem. Ele sofria tentações, assim como nós também somos tentados. Ele pecava, às vezes caía no erro e pecava, assim como nós também caímos no erro, mesmo já conhecendo a Cristo, porque estamos vivendo um processo de amadurecimento. Então Noé era tão gente quanto a gente. E aí eu penso o seguinte, se Noé sendo gente, como eu sou gente, ele foi obediente como foi, eu também posso ser. Não porque eu sou incrível, mas porque o mesmo Deus que habitou no coração de Noé através do Espírito Santo, fazendo com que Noé se tornasse obediente, também habita em mim e pode me levar a esse estado de obediência. E é isso que eu quero conversar com você hoje. Presta atenção. Quando a Bíblia diz que Noé era um homem justo, a Bíblia não está dizendo que Noé era um homem perfeito, um homem que não tinha pecado. A Bíblia está dizendo que Noé tinha um coração sincero, que verdadeiramente desejava agradar a Deus porque ele tinha fé. Ele tinha fé de que esse Deus era o único Deus verdadeiro, o Deus que havia criado seu antepassado Adão e que teria deixado para Adão as instruções de como se relacionar com ele, instruções essas que Noé obedecia. Noé guardava o sábado, Noé tinha um casamento monogâmico, Noé sacrificava animais para se relacionar com Deus, para se reconectar com Deus, porque essas orientações tinham sido dadas pelo próprio Deus a Adão, que foi passando de pai para filho até chegar a Noé. E assim como Noé sabia como ele deveria viver de forma a agradar a Deus, e ele tinha aprendido isso com os seus antepassados, ele também sabia a respeito de uma promessa muito especial. Ele sabia que o Deus a quem ele servia tinha proclamado diante de Adão e Eva que ele enviaria um descendente. Ele enviaria um homem que nasceria do ventre de uma mulher. E esse descendente, esse homem que nasceria do ventre da mulher, ele pisaria a cabeça da serpente. Lembra? A serpente é o grande inimigo das nossas almas. Então esse homem ia pisar a cabeça do nosso inimigo. Ele ia vencer o nosso inimigo. E uma vez vencendo o nosso inimigo, nós nos reconectaríamos ao nosso Deus, ao nosso Criador. Noé acreditava no Salvador. Ele acreditava no Messias. E eu e você também cremos. Se você crê em Jesus Cristo, se você acredita que Jesus Cristo é Deus encarnado no corpo de homem, 100% Deus, se você crê que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário te salvou dos seus pecados e agora você tem acesso à eternidade, se você crê que Jesus pagou o preço por você e agora você pode se reconectar com o seu Salvador, você tem fé. E, portanto, não há diferença entre você e Noé. Assim como o Espírito Santo de Deus habitava em Noé, o Espírito Santo de Deus também habita em você. E assim como o Espírito Santo de Deus, através da fé de Noé, capacitou Noé a obedecer a Deus por completo, assim o Espírito Santo de Deus está operando uma obra em mim e em você, de forma que nós possamos obedecer a Deus também por completo. Logo, nós não somos tão diferentes. Logo, não existe isso de ser humano melhor, ele é mais conectado com Deus, ele é mais espiritual, isso não serve para mim, eu não consigo. Não, porque não é sobre a gente. Jesus morreu na cruz por mim e por você, e por causa do sacrifício de Cristo, agora eu e você podemos ir direto ao Pai. E quando nós vamos ao Pai, Ele se relaciona conosco e Ele nos aperfeiçoa dia após dia.
você tem acesso, você não precisa de intermediários. E por ter fé, Noé vai receber uma orientação de Deus. Ele vai ser orientado a construir uma arca para que ele pudesse se salvar quando o juízo viesse. E Noé vai obedecer. E com certeza obedecer não é fácil, porque nós somos seres humanos. Então pensa, Noé ficou cerca de 100 anos construindo uma arca num lugar completamente árido, praticamente um deserto, onde nunca havia chovido. Até esse momento da história, nunca tinha caído uma gota d'água na terra. E ele estava construindo um grande barco para ser salvo de tempestades e tempestades que causariam um dilúvio. Pensa se Noé não foi satirizado, não foi ridicularizado por aquele povo, principalmente no estado em que aquele povo vivia. Será que Noé não foi muitas vezes questionado e confrontado até pelos seus familiares, pelo seu filho, pela sua esposa, porque não parecia uma ordem muito absurda? Mas Noé tinha fé. E era a fé dele em Deus que o capacitava, o encorajava e o dava força para continuar obedecendo. Não significa que no processo ele não deve ter desanimado, no sentido de ter dias que eram mais difíceis. Não significa que não tinha dias que ele ia lá pegar a madeira cansado, meio desesperançoso, fazendo quase que por obrigação. Talvez esses dias existiram também. Mas também existiram aqueles em que ele ia com esperança, porque ele sabia que o Deus dele estava fazendo ele construir uma arca para salvar ele e a família dele. E no fim das contas, Noé havia obedecido por completo, a arca estava feita, a arca estava pronta, e agora Deus vai dar a ordem para que Noé comece a abastecer essa arca. E Deus vai dizer então que desse momento em que ele dá a ordem para Noé começar a abastecer a arca até o começo das chuvas, eles teriam 7 dias. Então eram 7 dias abastecendo uma arca, e então a chuva viria. Existe um detalhe muito importante nesse "e então a chuva viria". Por quê? Porque significa que Noé foi abastecendo a arca com os mantimentos, foi organizando os animais e foi organizando sua família dentro da arca antes de aparecer uma nuvem sequer no céu. Noé tinha fé. Deus pede para que a gente, assim como Noé, creia antes de ver. Creia que Jesus está no trono ao lado do Pai. Creia que Jesus vai voltar para nos resgatar. Creia que nós vamos viver a eternidade com Ele, ainda que nós não o vejamos. Nós cremos que Ele está vivo. E Ele é o nosso Deus. E Ele vai nos dar a vida eterna com Deus. Ele vai restaurar plenamente o nosso relacionamento com o Senhor. Creia sem precisar ver. É isso que Deus nos pede. No texto também vai mencionar que Deus manda Noé colocar dentro da arca 7 casais de cada espécie de animais impuros, 1 casal de cada espécie de animal puro e 7 casais de cada espécie de aves. E isso é um ponto importante. Veja, Deus pede um pouco mais de animais puros do que animais impuros. Vamos entender o porquê? Primeiro, eu quero conversar com você a respeito desse entendimento do que é puro e impuro. É a primeira vez na Bíblia em que essa ideia vai aparecer. Depois ela vai ser retomada só lá em Levítico, onde Moisés vai explicar pra gente exatamente os detalhes a respeito disso, dos animais puros e dos animais impuros. Mas pelo fato de aparecer já aqui no começo da história, isso nos dá a entender que Noé entendia o que eram animais puros e impuros, e muito provavelmente ele tinha aprendido com seus antepassados, que aprenderam com Adão, que muito provavelmente foi orientado pelo próprio Deus. E Deus vai falar para Noé colocar esses animais em maior quantidade na arca, porque os animais puros eram os animais usados para sacrificar a Deus. Outra coisa importante, quando o dilúvio acabasse, Noé ia precisar ter uma fonte de alimento. Afinal de contas, toda a humanidade, toda a terra estaria destruída. Então era necessário ter animais para isso. E eles comiam apenas animais puros. Quando nós chegarmos lá em Levíticos, a gente vai entender muito bem isso. Mas por enquanto, vamos ficar com isso. Então veja, esse excedente, digamos assim, de animais puros era para que tivesse alimento, tivesse animais para sacrifício, e um outro aspecto importante que esse texto vai dizer era para preservar aquelas espécies, para que após o dilúvio a criação de Deus continuasse e eles se multiplicassem por toda a terra. Mas existe algo muito importante também que eu quero te dizer, é o que Deus quer comunicar a gente quando Ele fala a respeito de animais puros e impuros. Deus está nos dizendo que Ele é um Deus que faz distinção. Ele é um Deus que separa o puro do impuro. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando sobre preconceito racial. Eu não estou falando sobre preconceito com aquele que pensa ou crê diferente, não. O que eu estou te dizendo é que Deus é um Deus que faz distinção.
entre o que é errado e o que é certo. Ele não é um Deus que tanto faz, que você pode viver de qualquer jeito. Não. Deus, ele faz distinção. Ele deseja que a gente viva uma vida de integridade, de honestidade, fazendo aquilo que é certo e que agrada o coração dele. Deus, ele faz distinção entre ser humano e animal. Nós não somos como os animais, portanto não podemos viver como eles. Deus faz distinção entre ele que é Deus e nós que somos criaturas. Nós não podemos ocupar o lugar de Deus. Nós não podemos viver em arrogância e orgulho, querermos poder e acharmos que somos o próprio Deus nessa terra. Deus faz distinção. Ele exige de nós sim uma vida de santidade. Esse é o principal propósito da vida do cristão, é viver uma vida buscando a santidade completa, buscando ser santo diante de Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E eu sei que isso pode parecer muito pesado, porque não é fácil obedecer. E não é fácil obedecer, e eu já falei no vídeo por quê? Porque nós somos humanos. E, portanto, temos momentos de fraqueza, temos as nossas questões, temos as nossas dúvidas. Então, não é fácil. Existem momentos que são muito difíceis, mas quando a nossa humanidade dá as caras e começa a ficar muito difícil obedecer, nós precisamos voltar para o centro de Deus, precisamos voltar para o relacionamento, precisamos voltar para o colo do Pai, para nós nos lembrarmos que é Ele que opera o milagre da santidade na nossa vida. E então o fardo vai ficando leve. Deixa eu te falar uma coisa, viver em santidade não é um peso. Quando você vive isso num relacionamento diário com Deus, porque é o resultado, é o fruto de um relacionamento. Você se relaciona e naturalmente a sua vida vai ser conduzida de um jeito que você vai obtendo maturidade e santidade à medida que o tempo passa. Então, se está pesado, se está difícil, se o fardo está muito pesado, pode ter certeza que é porque você está vivendo muito a sua humanidade. Quando eu falo que você está vivendo muito a sua humanidade, você está tentando fazer pela força do seu braço. Você está tentando vestir uma roupinha de santo, você está tentando vestir uma roupinha de religião. E isso é pesado, isso te afasta de Deus. E isso machuca o seu coração e machuca o coração de Deus. Porque quanto mais você tenta fazer por conta própria, menos êxito você consegue, mais distante de Deus você fica. E o desejo de Deus é que a gente esteja perto dele. É nos preparar para que um dia a gente de fato possa vê-lo por completo. E portanto, se existe alguém que está comprometido em nos tornar santos por completo, é o próprio Deus. Essa é uma obra que Deus está completamente comprometido em realizar na minha e na sua vida. Eu quero te dar uma imagem para você entender. Pense na imagem de uma cebola. A cebola é construída de várias camadas. Se você for tirando as camadas, você vai desfazer a cebola. Então pense que nós somos como cebolas e Deus está tirando as nossas camadas. Quando nós encontramos a Cristo, é bem verdade que Ele vai começar um processo de santificação na nossa vida, porque Deus nos quer sim santos. E esse processo de santificação diz respeito a ir tirando as nossas camadinhas, uma por uma, até não haver mais camada dessa natureza que nós carregamos, que é uma natureza inclinada ao mal. Então Deus vai começar a operar nas diferentes áreas da sua vida, tirando essas camadas que têm uma natureza ruim, que são inclinadas ao mal, que desagradam o coração de Deus porque te condenam à morte, porque te fazem mal e, portanto, machucam o coração do seu Criador. Só que ao mesmo tempo que Deus vai desfazendo essas camadas, Ele vai também construindo novas camadas. O Espírito Santo vai colocando novas camadas no lugar daquelas que Ele retirou. E essas novas camadas já não têm mais a mesma natureza. Agora essas novas camadas têm a natureza de Cristo e por isso elas não são inclinadas ao mal, mas são inclinadas para o coração de Deus. Só que tem um detalhe importante, essas novas camadas, elas não são de outro tipo de material, elas ainda são camadas de cebola. Então Deus está te fazendo ser menos homem e te fazendo ser um novo homem para a honra e glória dele. Ele desfaz a cebola cheia de camadinhas inclinada ao mal, enquanto vai construindo uma nova cebola com camadas que diz respeito à natureza de Cristo, que honra e glorifica a Deus. E no final da sua jornada com Jesus, você será uma cebola completa e que honra e glorifica a Deus por completo. Então é uma jornada, é um processo e é o próprio Deus que opera isso. Eu quero te dar só mais um exemplo para você entender. Pense em um bebê. Eu tenho um filhinho de 8 meses.
Não seria muito absurdo se eu ficasse irada com ele e descontasse a minha ira nele todas as vezes que ele toca num lugar que eu já disse que não é para tocar porque aquilo é perigoso? Seria absurdo, porque ele é um bebê de 8 meses, ele não entende. Então, ele me reconhece, ele sabe que eu sou a mãe dele, ele reconhece a minha presença, ele quer estar comigo, ele tem carinho por mim, mas ele ainda não entende o que eu falo, ele ainda não consegue me obedecer. Assim é com a gente. Deus, ele olha pra gente e ele reconhece exatamente o estágio espiritual em que nós estamos. E por isso ele tem misericórdia. Ele não vai exigir de um bebê de 8 meses que coma perfeitamente bem, que não faça sujeira, que não toque aonde vai machucar ele, que não pegue o que não pode pegar, porque ele entende que esse bebê ainda não tem compreensão. E ele tem misericórdia e paciência para ir conduzindo esse bebê num processo de crescimento e desenvolvimento, e conforme ele vai crescendo, ele então começa a entender a voz de Deus. Ele começa a discernir, ele começa a conseguir obedecer, porque agora ele já é mais maduro e ele foi amadurecido pelo próprio Deus. Então sim, Deus é justo, Deus é santo e ele exige isso da gente, mas ele também é um pai. Ele não é um chefe que exige de você uma perfeição e que a qualquer erro que você comete, você corre o risco de ser expulso. Não, de ser mandado embora, não. Deus é um pai e ele tem misericórdia. E como um pai, você tem espaço para errar, desde que seja um erro, gente, de inocente, sabe? No sentido de que você não queria errar, foi um acidente. Deus reconhece isso. Se o seu coração é sincero, se sinceramente você quer agradar a Deus, você ama a Deus, você quer obedecer a Deus, porque para Deus, gente, amor e obediência são praticamente sinônimos. Se você quer obedecer a Deus e tem esse coração sincero, Deus entende que quando você erra, é porque você falhou, é porque você é fraca, é porque você não conseguiu, e ele vai te dar outra chance de acertar, e não só vai te dar outra chance, mas vai te dar as condições de acertar da próxima vez. Às vezes a gente cresce num contexto familiar, ou enfim, da onde você veio, que a gente está muito habituado a acreditar que só existe uma chance. Você só tem uma chance, você não pode errar de jeito nenhum. E essa pressão fica nas suas costas. Quando você vai para Deus, você acha que Deus também é assim. Que ele só vai te dar uma chance e ai de você se você não acertar nessa chance. Deus não é assim. Deus é justo, santo, perfeito, mas ele também é amoroso e ele é paciente e misericordioso. Não tire de Deus nenhum dos atributos dele. Ele é tudo isso e tudo funciona junto. Ele é um pai, ele não é simplesmente um chefe autoritário que está só esperando você errar para ele te mandar embora. Ele é um pai que sabe das suas limitações. Então seja sincero com ele na sua jornada. De forma prática, como que isso funciona? Como que eu, Giovana, vivo isso? Vou te dar um exemplo. Às vezes, por não querer desobedecer, por desejar tanto obedecer a Deus, eu acabo ficando com tanto medo de desobedecer que eu acabo desobedecendo. Porque o medo não é algo que provém de Deus. Medo significa falta de confiança nele. Eu não estou falando de temor, eu estou falando de medo. Então, o medo não é algo que combina com aqueles que são filhos de Deus. Isso significa que eu ainda tenho muito também para aprender com o Senhor na minha caminhada. E às vezes, justamente por medo de desobedecê-lo, eu acabo tendo medo, paraliso e aí não obedeço. Só que eu levo isso em oração e falo, Deus, eu quis obedecer, Senhor, mas eu não consigo. Senhor, eu não entendo, eu tenho dúvida, eu não sei se realmente o Senhor está nisso. É isso mesmo que eu devo fazer? Eu não sei, me ajuda. E então Deus tem me ensinado que nele eu tenho espaço para errar e acertar, porque eu estou em um processo de aprendizado. E o processo de aprendizado envolve erros e envolve acertos. Deus é um pai e não apenas um chefe autoritário. Deus é aquele que começa a obra e Deus é aquele que faz a obra. Deus gera e provoca no nosso coração atitudes que Ele quer que a gente tenha e que Ele quer recompensar a gente. Deus é maravilhoso, porque a Bíblia diz que Deus recompensa aquele que é fiel, assim como Deus recompensou Noé, salvando Noé e toda a sua família, mesmo no momento de juízo que Ele trouxe sobre a terra. Só que Noé só foi fiel a Deus porque o próprio Deus fez com que Noé fosse fiel a Ele. E é assim comigo e com você. Se hoje você sente no seu coração um desejo enorme de ser obediente a Deus,
Você sinceramente deseja ser amigo de Deus. Você de verdade quer caminhar com Deus e obedecer a Ele e amar a Deus. Você realmente quer isso. Mas você não consegue. Calma. Só esse desejo já é mão de Deus. É Ele que está gerando isso em você. E se é Ele que está gerando isso em você, é Ele que vai fazer frutificar também. E é Ele que vai recompensar o fato de você ter respondido a esse impulso no seu coração. Então descansa, porque é Ele que começa a obra e é Ele que finaliza a obra. É tudo por Ele, é tudo para Ele, é tudo sobre Ele. E quando nós entendemos isso, nós finalmente descansamos. E quando nós finalmente descansamos, nós finalmente conhecemos a Deus. O meu desejo é que você viva em santidade, mas que isso não seja um fardo para você. Muito pelo contrário, que isso seja libertador, porque o próprio Deus vai te capacitar a viver assim como Ele capacitou Noé. Noé foi obediente a Deus. Eu e você também podemos ser. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Quando você se sentir fraco, quando você não conseguir obedecer, vá diante de Deus, se arrependa e peça ajuda para Ele. Peça para Ele te dar o coração dele, para que você possa ser como Ele é. Peça para Jesus te ensinar a ser como Ele é. E Ele vai te ensinar esse processo. Seja honesto, seja genuíno, seja sincero. Deus vai te fazer chegar lá. E tenha fé. Entre na arca antes da chuva começar. Tenha fé de que você já está em transformação. E mesmo que você ainda não possa ver, mas lá no final da história, você vai ser um verdadeiro amigo de Deus. Porque a jornada já começou e Ele é fiel para cumprir essa obra até o fim. Lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cercar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim.